Os relatos de Plínio o Jovem, um político romano do primeiro século depois de Cristo, são as principais fontes que descrevem com detalhes a erupção do Vesúvio. Escapando por pouco da morte, ele presenciou momentos únicos de uma das maiores catástrofes causadas por vulcão na história. Sua carta diz: na escuridão você podia ouvir o grito das mulheres, o choro das crianças e os clamores dos homens. Alguns rezavam por ajuda, outros desejavam a morte. Muitos levantavam as mãos aos deuses, enquanto outros acreditavam que já não existiam deuses, e que aquela era a última e eterna noite no mundo. 79 d.C., Plínio. Olá, curioso! Meu nome é Jamile e hoje vou te contar a história de uma cidade que ficou esquecida por mais de 1000 anos. Por muito tempo foi tida como lenda, depois de desaparecer com a erupção de um vulcão. No século I d.C., Pompeia era uma próspera cidade às margens do mar Mediterrâneo, vizinha de Herculano. Altamente desenvolvida e habitada por pessoas ricas, era repleta de mansões, monumentos e bordéis. Uma caricatura de Roma. Grande parte do transporte de mercadorias do Império Romano acontecia naquele povo. Nos mercados e no comércio de rua eram vendidos utensílios domésticos, espelhos, louças, roupas e perfumes. Até mesmo o que chamamos hoje de setor de serviço já existia, com médicos, pintores, condutores de mula, músicos e professores disponíveis para a população. Pompeia possuía uma vida cultural muito avançada para a época. Os combates dos gladiadores lotavam o famoso anfiteatro com capacidade para receber toda a população. Com tantas opções para a satisfação carnal, eles também tentavam cuidar da alma. Havia templos dedicados a deuses romanos, gregos e egípcios. Vênus, deusa do amor, era a mais homenageada, mas Mercúrio, deus do comércio, também estava presente em lojas e pousadas, muitas vezes ao lado da inscrição Lucrus Gaudium, que em latim quer dizer lucro é alegria. No total, quase 12.000 homens e mulheres livres e 8.000 escravos estavam envolvidos em alguma atividade econômica. Ao lado de todas essas pessoas havia um grande, silencioso e adormecido monte. Os habitantes já o nomearam diversas vezes: Besúbio, Vesulo e finalmente o nome atual, Vesúvio. Todos eles têm como raiz uma palavra que significa fogo. Ainda assim, a população não tinha ideia do perigo com o qual estavam lidando. Aquilo não era uma simples montanha como acreditavam, mas sim um vulcão, que havia dizimado vários povoados em 1800 a.C., ainda na Idade do Bronze. O Monte Vesúvio é um vulcão em forma de cone que alcança 1.281 metros acima do nível do mar. Seu cume tem uma grande cratera de 600 metros de largura e 300 metros de profundidade. Dia 5 de fevereiro do ano 62. A população de Pompeia e Herculano foram surpreendidas por um grande terremoto que abalou a terra por vários dias. Com magnitude de até 6,1 na escala Richter, teve várias construções destruídas. O Vesúvio expele junto ao magma gases considerados ácidos, por apresentarem grande concentração de compostos tóxicos, como dióxido de carbono, de enxofre e ácido sulfídrico. Esses gases apresentam uma densidade maior que o oxigênio, então eles ficam próximos do solo quando são expelidos pelo vulcão. Inalar qualquer um desses compostos químicos pode ser fatal. No dia do terremoto, esses gases venenosos escaparam da montanha durante o tremor e mataram centenas de ovelhas. O sismo era um alerta do que estava por vir. Infelizmente, a população não tinha conhecimento do perigo iminente. O vulcanologista Haraldur considera que o sismo de 62 d.C. teve grande impacto na montanha, sendo um dos responsáveis pela grande catástrofe que aconteceria 17 anos depois. Dia 24 de agosto do ano 79. No quente dia de verão, a população foi surpreendida por um tremor próximo ao meio-dia. Plínio, testemunha ocular da tragédia, relatou que uma grande explosão na montanha criou uma coluna de cinzas. Assustados, os mais ricos começaram a fugir da cidade, mas para proteger seus bens ordenaram que os escravos ficassem de vigia. Em muitos casos, eles ficaram ainda amarrados às correntes. Quem não tinha escravos decidiu ficar para tentar proteger suas propriedades. O magma do Vesúvio é rico em sílica, um composto químico utilizado para fazer cimento. Isso faz a lava ficar muito viscosa, impedindo que ela escorra com velocidade. Por ser muito densa, ela se solidificou dentro do vulcão. Esse fenômeno mudou completamente o tipo de erupção naquele dia.
A grande pressão vinda do interior da montanha explodiu a lava que havia se solidificado, arremessando toneladas de rochas na cidade. Uma chuva de material vulcânico começou a cair. Herculano, por estar mais próxima do Vesúvio, foi destruída pelas pedras e magma que caíram na região. Nesse momento, todos tentavam fugir, homens livres e escravos. A principal forma de escapar da região era pelo mar, mas a erupção causou um tsunami na baía de Nápoles. Ondas de até 8 metros invadiram a cidade, destruindo os barcos e impedindo a fuga. Os sobreviventes precisavam encarar o vulcão. Ainda tentando se proteger das rochas, eles tiveram que lidar com uma onda de calor intenso que foi jorrada do Vesúvio em direção às cidades. Em pouco tempo, a região foi coberta por uma densa camada de gases e fumaça que asfixiava e queimava o que passava no seu caminho. Era um fluxo piroclástico com temperaturas superiores a 700 graus Celsius. Quem conseguiu se proteger do intenso calor não conseguiu lidar com os gases que não se dissiparam. A fumaça ficou próxima ao solo, matando todo tipo de vida que estava ali. Vulcanologistas calculam que foram 17 minutos de ar quente queimando e asfixiando quem estava na cidade. Em Herculano, pouca coisa sobrou. A tempestade de rochas e a avalanche de fogo derreteu quase tudo. A população de Pompeia também não resistiu. Embora o calor não tenha desintegrado algumas pessoas, quando a nuvem de sílica e óxido de cálcio cobriu os corpos, ela interagiu com a umidade do ar e criou uma espécie de cimento que envolveu os corpos. Durante 48 horas, os dejetos do vulcão foram depositados na cidade, soterrando pessoas e construções. Com o fim da erupção, também veio o fim de Pompeia. A cidade ficou completamente soterrada. Nos dias depois da tragédia, algumas pessoas ainda tentavam chegar aos corpos, mas havia tanto material vulcânico que as ferramentas da época não eram suficientes para ajudar nas escavações. Aos poucos, a cidade foi ficando esquecida. Centenas de anos se passaram e com elas todas as memórias da cidade. Os povos antigos, quando encontravam citações de Pompeia em documentos e cartas, acreditavam que a cidade era apenas uma lenda. Quase 1 milênio e meio depois, em 1738, um engenheiro militar coincidentemente começou a escavar a área. Ele criou um túnel no material vulcânico petrificado para verificar o que poderia existir embaixo daquele magma solidificado. Mais de 20 metros abaixo da superfície, ele conseguiu chegar à cidade de Herculano. Ali encontrou os restos da cidade. Ele pôde ver as pinturas nas paredes, esculturas de bronze, rolos de papiros e outros pertences daquela antiga população. Logo depois, eles começaram a cavar um pouco mais distante, quando encontraram um antigo anfiteatro com as inscrições do nome da cidade perdida, Pompeia. A descoberta explicou as referências à cidade em diversos documentos antigos e provou de uma vez que a história de Plínio não era uma lenda. O sucesso nas escavações impulsionou os estudos arqueológicos na região. Foram encontrados muitos restos mortais no local. Analisando os corpos e objetos, os cientistas puderam fazer inacreditáveis constatações sobre o que aconteceu naquele dia. A capa que envolveu os corpos foi crucial para preservar a história. A casca de sílica preservou a forma dos mortos. As fotos das pessoas na posição em que morreram impressionam, por mostrar com detalhes como foram os últimos segundos dessas pessoas. É de partir o coração ver que muitos dos mortos eram escravos ainda presos às correntes. Uma poeira preta e avermelhada impregnada nos ossos chamou a atenção dos pesquisadores. Após análise em laboratório, eles constataram que aquilo era óxido de ferro do sangue dos mortos. Os cientistas acreditam que os fluidos corporais e tecidos moles, como o cérebro, evaporaram instantaneamente quando entraram em contato com o calor extremo. Após a descoberta, a cidade foi reerguida. Muitas pessoas voltaram a morar no local. Classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco, juntamente com Herculano, Pompeia é uma das atrações turísticas mais populares da Itália. Depois disso, o vulcão entrou em atividade diversas vezes, sendo considerado atualmente um dos mais perigosos do mundo. A tendência de erupções explosivas e a população de 3 milhões de habitantes em suas proximidades causa uma combinação perigosa. Essa é a maior população do mundo em volta de um vulcão. Em 1944, o vulcão entrou em erupção. Dessa vez, felizmente, não foi forte como a de 79 d.C.
Desde então, o Vesúvio permanece relativamente quieto. Supõe-se que quanto mais tempo ele permanecer adormecido, pior será a erupção. E aí, curioso? Assista esse vídeo aqui sobre um vulcão submarino que entrou em erupção no início de 2022 e colocou o mundo inteiro em alerta.